prepara-te que isto é uma edição daquelas pesadinhas. Porque o que parece, a Scarlett Johansson vai mesmo trocar a Marvel pela DC, o Brad Pitt pode estar também ao barulho, e a Marvel parece que perdeu a cabeça e vai lançar 4 trailers para o próximo filme dos Vingadores do Doomsday. Tudo isso nesta edição do Noticiário Tretas. Olá a todos e bem-vindos ao canal do Tretas do Chrome, eu sou o Paulo, e este é o espaço do canal onde abordamos os principais destaques que estão acontecendo no mundo geek nos últimos dias. Seja Marvel, Star Wars, DC, gaming, ou seja, andamos por todos os lados, não é? Se és novo por aqui, não te esqueças de ir deixando aquele likezinho no vídeo e subscrever o canal para não perder nada no futuro. Se estiveres a ouvir esta edição do Spotify, não te esqueças de dar aquele ratingzinho de 5 estrelas, porque isso ajuda a que o podcast chegue a mais gente. Ora, mas o que é que está a acontecer? Pelos vistos, a Scarlett Johansson, a atriz conhecida por dar vida a Black Widow no universo da Marvel, vai deixar mesmo esse universo da Marvel e vai virar-se para os lados da DC. Ora, porque um dos principais destaques desta semana nas notícias do Mundo Geek é que a Scarlett Johansson vai mesmo trocar o universo da Marvel para os lados da DC, mais especificamente na parte do Batverse do Matt Reeves. Segundo o que saiu cá para fora esta semana, a Scarlett Johansson está em negociações avançadas para entrar para o filme do Batman 2, de Robert Pattinson, e segundo o que nos é descrito até o momento, é um papel que a própria atriz disse à sua agência para ir, ou seja, para insistirem para conseguirem obtê-lo. É certo que neste momento a Scarlett Johansson já está fora do universo da Marvel, digamos que já há alguns anos, não é? E tem procurado outras alternativas na sua carreira, ou seja, não só tem feito alguns filmes interessantes, mas também entrou em franquias de alto gabarito, digamos. Isto em termos de box office, diga-se. Ou seja, no último filme do Jurassic World, que fez carradas de dinheiro no cinema. Portanto, tendo em conta a qualidade da atriz e o nível de universo que é deste do Matt Reeves, do Batman, não é propriamente descabido imaginarmos uma personagem perfeita para ela. Sendo que o que os rumores nos dizem é que ela vai interpretar alegadamente um interesse amoroso do Bruce Wayne. Ou seja, este filme, como já sabemos pelas palavras de Matt Reeves nas entrevistas deste último ano, principalmente, este filme será muito mais baseado à volta da história do Bruce Wayne em vez do Batman como foi no primeiro filme. Ou seja, teremos mais um foco do homem por baixo da máscara. Porque apesar do filme épico que foi o primeiro, não tivemos assim um background tão grande para o próprio personagem do Bruce Wayne. É certo, temos o típico dos seus pais e tudo mais, que elaboram por um terreno, digamos, bastante interessante, o que pode influenciar até esta futura sequela e a presença da Scarlett Johansson aqui. Porque também os rumores nos mencionam que não só ela vai ser o interesse amoroso do Bruce Wayne, mas também vai interpretar uma das vilãs do filme. E é certo que as teorias maiores sejam, melhor, colocam-na, como por exemplo, como já se vê online, como Poison Ivy, uma versão, digamos, mais realística, por assim dizer, mas acho que isto o pessoal acaba muito por se influenciar nestas coisas. Por exemplo, isto aconteceu mesmo com a série 5 no Spider-Man pela cor do cabelo, ou seja, está habituado, por exemplo, a ver a Scarlett Johansson com cabelo vermelho como Black Widow, não? Portanto, a primeira teoria maior logo que salta à mente é incluí-la como Poison Ivy, o que não seria todo até interessante de ver, mas acredito que eles vão caminhar para um campo mais diferente neste filme, sendo isto muito mais sobre a história do próprio Bruce Wayne em relação, por exemplo, claro que o Batman vai ter vai ser um peso no filme dele, não é? Normal. Mas, ou seja, focando muito mais na personagem Bruce Wayne e sendo ela um interesse amoroso, até não punha de lado ela interpretar uma das personagens provavelmente menos conhecidas, por exemplo, a Vicky Vale, que é uma das jornalistas neste mundo do lore do DC e de Gotham. Que, como aconteceu com o primeiro filme, eu acho que o Matt Reeves dá muito a olhar para a parte da Telltale Games. Não sei se alguém já jogou essa parte do Batman, da Telltale, mas acredito que realmente, sendo ela a vilã e inicialmente como um interesse amoroso, ele podia muito bem pegar nessa parte da história da Telltale em que coloca a Vicky Vale, ou seja, ela representaria a Vicky Vale, e mais tarde torna-se a Lady Arkham, que é uma personagem provavelmente muito desconhecida para toda a gente. Só que o plot interessante no meio dessa história, e tendo em conta o passado dos pais do Bruce Wayne neste universo, era perfeito porque ela poderia, por exemplo, ser ou estar ligada à família da própria mãe do Bruce. E depois é revelada, como no filme, como a Lady Arkham, que é uma das vilãs do jogo da Telltale. E colocávamos assim todo este enredo, ou seja, mais realístico, mantendo assim a parte no ar e tudo mais do filme, e tínhamos este compensar da história do primeiro filme. Ainda para mais depois do plot que vimos todo no Penguin e tudo mais. Ou seja, mantém quase tudo assim demasiado, como diz em inglês, grounded. Por outro lado, realmente, se eles quisessem ir ainda cenas mais malucas ainda, imagina o que era colocarem-na como uma meia-irmã ou algo que seja do Bruce Wayne. Tendo em conta que temos várias, ou seja, já há histórias de meias-irmãs neste universo, não é? Por exemplo, da Sofia Falcone e da Selina Kyle, a Catwoman, ou seja, são meias-irmãs. E entrávamos aqui num campo, por exemplo, dos Maias, em que o Bruce Wayne andava com a própria irmã e não sabia que era a irmã dela. Ou
seja, imagina a inspiração de uma das maiores obras portuguesas ser para o próximo filme do Batman. Incrível. Não descartaria outro tipo de personagens também para ela, nomeadamente, por exemplo, como a cabecilha maior, por exemplo, do grupo da Corte das Corujas, não é? Imagina, ela podia ser a líder deles e dessa maneira ter um papel muito importante neste próprio filme e universo em si. E como também já viu online, por exemplo, ela ser uma versão feminina, alteravam assim o género do personagem e ser o Ash, na cómic do Ash. Não querendo fazer spoilers para a cómic, mas já saiu há muito tempo. Ou seja, o Ash nem sequer é o ponto... ou seja, toda a história do Ash anda à volta do personagem, não é? Do Ash em si, mas na realidade nem sequer é ele que orquestra e tudo mais aquela história. Recomendo a ler, é bastante fixe. Porque por trás de tudo está o Riddler. Agora imagina, pegar na história do Ash também e realmente colocá-lo frente ao Batman, mas é o Riddler que está na prisão a puxar os cordelinhos de tudo. Seria também um ponto plausível, tendo em conta a história do primeiro filme. Ainda por mais, sempre que temos aquela dúvida que se ele no primeiro filme sabe quem é na realidade a entidade do Batman. Quando ele está na prisão ele faz aquilo do Bruce Wayne, né? Ou seja, ele levantou sempre essa questão se ele sabe ou não. Não conseguimos ter totalmente a certeza disso. Ou seja, a Scarlet podia desempenhar um papel nesse campo e ser uma versão feminina do Ash. Contudo, não acho que eles vão por esse caminho. Também já ouvi falar, por exemplo, que... Melhor, Leon Lane, que ela poderia ser a Talia al Ghul, que é a filha do Ra's al Ghul, que é um dos principais vilões do Batman, mas não acredito que eles vão por esse campo neste tipo de universo. Aliás, consigo ver, por exemplo, a Talia como algo importante no próximo filme do Batman, mas no DCU de James Gunn, porque é algo mais fantasioso, digamos assim, ou seja, a parte de ressuscitar pessoas e tudo mais, a Liga das Sombras, ou seja, encaixa muito melhor, por exemplo, no tema que temos do DCU, em relação a este Batverse. Na minha perspectiva, eu por acaso gostava muito de ver esse tipo de história em que ela é a Vicky Vale e depois mais tarde de revelar-se como a Vicky Arkham, e assim estaria ligado ao próprio passado dos pais do Bruce Wayne. Seria um tipo de história que encaixa perfeitamente neste tipo de universo que o Matt Reeves criou, não é? E claramente basta só olhar para o tipo de cenas que poderíamos esperar entre a Scarlett e o Robert Pattinson. Era tipo blow mind, não é? Mas antes disto ser confirmado, porque, ou seja, não temos total certeza, isto ainda não há qualquer, nem o James Gunn, nem o Matt Reeves desmentiram esta notícia, portanto, segundo o historial do que eles nos fizeram até agora, podemos considerar que é verdadeira, e isto vem de uma das fontes mais aclamadas da indústria, mas, ou seja, ainda não foi totalmente mencionado pelo estúdio ou por os diretores, portanto, ou a mesma atriz. Portanto, há sempre aquela salvaguarda que devemos manter isto como possível rumor e não notícia confirmada. Se bem que neste campo acho que já está. Porque para além disso tivemos a notícia de que esta personagem que a Scarlett Johansson vai interpretar nem era para ela de todo, era na verdade para a Emma Stone. Só que, pelo que consta também por rumores que saíram, é que a atriz, a Emma Stone, não aceitou este papel para o filme do Batman 2. E não sendo aceito por ela, a agência da Scarlett Johansson confirmou, ou seja, não confirmou. O que nos foi revelado através destes rumores todos é que a agência, ao saber que a Emma Stone não tinha aceito, a Scarlett Johansson pressionou-os para que eles fizessem tudo para acabar com o papel. Ou seja, ia ela ficar com o papel no Batman 2. Se for, na realidade, a Vicky Vale e ela se tornar mais tarde a Lady Arkham, para mim a melhor opção foi mesmo termos a Scarlett e não a Emma Stone. Se bem que é uma atriz tipo incrível, não é mesmo? Em termos da fisicalidade e de lutas que podemos ter entre o Batman e a Scarlett, acredito que é muito mais interessante vermos ela. É certo que será um duplo a fazer as cenas de ação dela, mas ou seja, temos aquela credibilidade toda dela ser a Black Widow, portanto, podemos ter mais ou menos uma noção de como é que poderão ser as lutas dela contra o Batman, não é? Outra das notícias, neste mesmo universo, que temos ainda bastantes notícias neste campo do Batman 2, que é mesmo incrível esta semana, é que a Catwoman da Zoe Kravitz, pelo visto, não vai regressar para o segundo filme. Isto já tem sido mencionado nos últimos meses, ou seja, que a presença da Catwoman não ia ser um ponto plausível no Batman 2. Contudo, não deixa de ser, de certa forma, desapontante não termos de volta a atriz, que para mim foi a melhor versão que tivemos entre Batman e Catwoman já feita no cinema. Tipo, a química entre os dois personagens foi exatamente aquilo que eu sempre li da banda desenhada, ou seja, entre a interação entre a Catwoman e o Batman, é tipo perfeito mesmo. O que em certa parte, lá está, fico bastante desiludido que ela não volte no segundo filme. Contudo, tendo em conta como acabou o primeiro filme, e se a história for desviada, lá está, para o interesse amoroso do Batman, em que é a Scarlett Johansson, pode estar aqui um ponto interessante do que é que podemos esperar da história da Catwoman para o futuro deste universo. Desde que o Matt Reeves não demore mais uns 8 anos ou 10 a escrever o terceiro filme, não é? Claramente vai depender do box office, mas acredito que não vai fazer provavelmente 1 bilhão o Batman 2, porque
não só o pessoal é menos ao cinema, mas também já passou muito tempo desde o primeiro filme, ou seja, e o hype claramente já atenuou um bocado, não é? Parecendo que não vão ser 7 anos para a sequela, porque o filme só vai chegar em 2027. Mas, como eu estava a dizer, devemos lembrar que, como o filme acabou, a Catwoman foi para Bloodhaven. Bloodhaven, que é um dos pontos importantes na história do lore da DC, porque é a cidade que é protegida pelo Nightwing. É certo que ainda não foi introduzido nenhum tipo de Robin neste universo, o que acho também era cedo, não é? Mas poderá ser o plantar de sementes ou easter eggs para o futuro deste universo em si. Também há rumores que mencionam, mas é mesmo campo dos rumores, nunca falo deles, mas nunca levamos assim tão a sério, não é? Aqui no canal, é que possivelmente vamos ter uma série spin-off com a Catwoman e com a Sofia Falcone. Também sabemos que a Sofia Falcone não vai estar no Batman 2, apesar de Matt Reeves querer incluir, ele disse há uns meses atrás que a história, ou seja, quando ele estava a tentar encaixá-la, não fazia grande sentido, então não vai aparecer na sequela, e o que é uma pena, não é? Porque ela para mim roubou completamente a série do Penguin, apesar do Penguin ser épico, ou seja, as melhores partes para mim foi da Sofia Falcone. Peço desculpa como ela é agora no fim, a Sofia Gigante. E como acabou, por exemplo, a série, em que a Sofia Gigante está presa em Arkham Asylum, ela recebe uma carta da Catwoman. Ou seja, temos aqui o início de um plot de possivelmente, se realmente esta série se concretizar e tivermos mais esta entrada neste universo de crime, que é como é apelidado do Matt Reeves, será muito interessante ver estas duas grandes atrizes tipo, a interagir uma com a outra. Ou seja, e provavelmente até consigo imaginar as duas virarem contra o Batman. Principalmente se a Catwoman ficar a conhecer que o Batman anda envolvido com outra personagem da Scarlett Johansson. Podíamos ter aqui um triângulo amoroso que geralmente eles fazem sempre nos filmes, não sei porquê, mas novelas mexicanas, provavelmente. Mas era muito interessante para acaso termos aqui este todo um enredo entre estas três personagens femininas e o Bruce Wayne, não é? Sabemos que ele é um playboy, se bem que neste universo é um gajo mais emo, portanto, a parte do playboy ainda não teve assim tanto destaque, mas sendo que este Batman 2 vai focar mais nessa parte do Bruce Wayne, podemos ver essa parte da personalidade a vir ao de cima. Mas calma que ainda não acabou as notícias para este filme do Batman 2. Esta semana mesmo de loucos. Também foi mencionado, isto é campos de rumores, atenção, que um dos atores provavelmente mais reconhecidos no mundo e de calibre épico vai estar também presente no Batman 2, o Brad Pitt. Ou seja, e o que os rumores mencionam é que o personagem que ele vai interpretar será outro vilão, o que nos levanta logo a questão que tipo de vilão que ele poderia interpretar neste tipo de universo mais noir e negro do Batman. Olhando logo para ele, tipo, a minha primeira opção será sempre ele interpretar uma versão do Duas Caras, não é? Do Two-Face, o que acho que encaixa perfeito, mas ao mesmo tempo, tendo em conta a história de Arkham é tão importante neste universo, podia muito bem vê-lo como o Professor Arkham. E depois ele estar ligado, por exemplo, à morte dos pais do Bruce Wayne, do Thomas e da Martha. E temos todo este background de história épico que ia ser o preparar terreno ainda para mais histórias no futuro deste universo da DC. Este universo Elseworlds, não é? Outros personagens que eu consigo ver o Brad Pitt a interpretar aqui é o próprio Thomas Wayne. Não tivemos assim grande foco na parte do Thomas no filme, apesar da história ser muito à volta dele. É certo que tivemos um ator tipo, a dar vida, pelo menos numa das cenas, durante o filme, mas também não seria a primeira vez que era alguém, ou seja, havia um recast de atores, não é? Trocando um nome mais, digamos, mais fraquinho para meter um nome de peso. Contudo, ele sendo o Thomas Wayne, peço desculpa, não acho que seria assim uma coisa tão épica de vermos. Ainda para mais, tendo em conta a fase da carreira em que está a entrar o Brad Pitt, ou seja, ele não vai ter muito destes papéis épicos neste tipo, ou seja, pelo menos em termos de ação e tudo mais, por exemplo, como foi o Fórmula 1. Digo de ação, ou seja, intensidade, não é? Claro que o Fórmula 1 não teve assim tanta ação como, pelo menos à porrada, não é? Mas se realmente isto se confirmar e o Brad Pitt estiver presente no Batman 2, mesmo se tirarmos o Batman de cima da mesa, olha só para o tipo de elenco que já temos neste filme. Tipo, só os três cabeças principais, Robert Pattinson, o Brad Pitt e a Scarlett Johansson. Não, só, mesmo que fosse um filme dito normal e não nestes nossos universos que gostamos tanto, já era completamente colocar um cinélfo como eu a salivar para ir ver o que é que se passa com estes três no cinema. Ainda para mais, metendo depois Batman ao barulho, esquece. É quase como um filme totalmente super vendido, não é? E assim, se provavelmente se confirmar, não sei se chega mesmo ao bilhão. Devo lembrar que o primeiro filme fez cerca de 700 e qualquer coisa milhões. É certo que o Batman vende sempre bem, mas foi numa das fases que foi pós-Covid. Portanto, o que foi um dos filmes com maior sucesso nos últimos 5 anos, pelo menos. Algo épico também, se realmente se confirmar, imagina que o Brad Pitt está cá e tem um tipo de relação qualquer com a Scarlett Johansson,
e depois temos os dois como vilão unidos a lutar contra o Batman. Acho que até era um dos pontos interessantes para ver durante o filme. Isto enquanto estava a gravar, ou seja, apareceu mais uma notícia. Se estiveres a ouvir assim, isto no Spotify, tem a imagem da mesma a passar, não é? Mas foi desmentido que o Brad Pitt não está, isto vindo pela Variety, não está no filme. Contudo, um dos pontos que devo salientar aqui é ainda mantermos o rumor de pé, ou seja, dei as duas notícias no Instagram e no resto das redes sociais, ou seja, o Instagram é onde foco mais a elaboração da notícia em si. Ou seja, tivemos o rumor de que havia a presença do Brad Pitt no filme e tivemos a notícia que desmente o mesmo. Contudo, devo lembrar que nas últimas entrevistas do Matt Reeves, que ele não dá assim tantas, ele mencionou que estava a falar, ou seja, estava em negociações com a empresa, com o estúdio de produção do Brad Pitt. O Plan B, se não me engano, o nome, acho que é o nome do estúdio. Ou seja, o que nos levanta a questão, o que é que eles poderiam estar a mencionar, porque o próprio estúdio da DC, ou seja, em que trabalha o Batman, já está mais que fechado, não é? É certo que foi mencionado apenas que ele falou com o estúdio, ou seja, mas podia ser um dos pozinhos que tínhamos aqui para confirmar que, por exemplo, havia algum tipo de negociações com o Brad Pitt. Por outro lado, também podemos levantar a questão de que realmente havia uma ideia para o Brad Pitt entrar no filme, houve negociações iniciais, como é comum neste tipo de castings do filme, mas acabou por alguma razão não se concretizar, não é? E por causa disso é que tivemos estes rumores a sair cá para fora agora esta semana. Porque isto das notícias é tipo rápido, não é? Acontece assim num fechar de olhos quase. Ou seja, tivemos o início do rumor e agora já temos a parte mais a desmentir que ele não está presente. Portanto, a minha ideia é, e o que eu quero focar talvez mais, é deixar esta ideia em aberto, para o caso dele aparecer ou não criar muitas expectativas, mas realmente ver o que é que poderá sair daqui. Ora, continuando então com o dito noticiário normal que eu ia por aqui. E ainda continuando na parte das notícias da DC, esta semana tivemos o trailer finalmente para a Supergirl, não é? E que até fiz a live e tudo mais, podes ver a análise lá se quiser do trailer. Vou lançar um vídeo mais detalhado após este, após os easter eggs todos, mas, ou seja, tivemos algumas notícias após a saída do trailer para o filme da Supergirl e o resto do universo do DC e o James Gunn. Desde já temos a confirmação de que o Superman David Cosgrove vai aparecer no filme da Supergirl, só que não sabemos em que tipo de capacidade é que ele vai aparecer. Será um cameo muito importante ou apenas algo muito pontual, por exemplo, só para mostrar que estão no mesmo universo. É bastante plausível isso. Assim como tivemos a presença da Supergirl no final do filme do Superman, que foi para aí cerca de 2-3 minutos, não houve mais, o mesmo pode acontecer com o Superman, ou seja, com a sua presença no filme da Supergirl. Não é? O que eu acredito provavelmente será logo no início do filme, quando ela viaja, entra nesta aventura espacial e possivelmente diz alguma coisa ao Superman, ou depois temos no final do filme quando ela regressa à Terra, ou seja, algo nesses campos. Outros pontos que pode ser influenciado é termos algum tipo de visão ou memória, ou assim que seja, porque a atriz mencionou durante a apresentação do trailer que a cena mais complicada foi mesmo com a cena do Superman, em que ela tinha que falar uma língua diferente e que não estava com o fato. Ora, segundo o trailer, o que nós vimos é que na parte em que ela não tem qualquer tipo de fato de super-heroína e tudo mais, é na parte em que parece ser o funeral ainda presente em Krypton. E por estas palavras, de que ela vai falar uma língua diferente, ou seja, o que dá a levantar, a ideia que levanta é que vamos ter um pouco de kryptoniano, ou seja, a ser como língua, não é? Neste novo universo da DC. O que é todo até bastante interessante, tendo em conta que a atriz vem do House of the Dragon e falava Valyrian, portanto, que também é uma língua que não existe e foi criada para esta parte fictícia. O kryptoniano vai acontecer o mesmo. Não temos propriamente uma língua definida, como por exemplo o élfico e tudo mais, Senhor dos Anéis, para a parte kryptoniana. Contudo, existem alguns termos já feitos, que existe até um livro com estes termos kryptonianos, e através disso é que eles criam depois a língua. O que me levanta a questão que se a interação entre os dois será algo, por exemplo, deles a falar em kryptoniano, ou através mesmo da Fortaleza da Solidão, e terem lá algum tipo de mensagem do seu passado dos pais, principalmente agora da Supergirl, não é? Porque os pais do Superman já revelaram que ele quer só um harém para o filho, e desse modo tínhamos assim a interação entre os dois. Mas estas também não são as únicas novidades que temos para o filme da Supergirl, porque também ficamos a conhecer o tempo de exibição do mesmo filme. O Peter Safran, que é o outro dos CEOs do DC Studios, ao lado do James Gunn, não nos disse exatamente o tempo que o filme vai ter, mas disse pelo menos que o filme vai ter menos de 2 horas. Ou seja, o que tendo em conta o filme do Superman, e assim mais ou menos que encaixa na mesma coisa, ou seja, também é um início do universo, e sabemos que tipo, o pessoal reclama agora quando os filmes são longos, e por causa disso é mais uma das razões que não vão ao cinema. Portanto, eles querem manter esta parte do interesse pelo início, pelo menos dentro do universo, o mais possível. Portanto, provavelmente o filme vai ter quase 2 horas, né? Será andar ali a rondar possivelmente se calhar
os 100 e tal minutos e tal, deve andar por aí. Porque ele também diz que o filme em si tem que encontrar o seu próprio tempo, ou seja, o tipo de pace que eles têm, que querem contar para a história, e ele acha que 2 horas é o tempo ideal para contar a história da origem, basicamente, da Supergirl. Outros pontos também não fugiu à conversa no tema da Supergirl foi a própria comparação, ou seja, que o trailer nos mostrou pelo menos ao filme dos Guardiões da Galáxia. É certo que muito parece com o filme dos Guardiões, principalmente pela parte da escolha musical e tudo mais, ou seja, abordamos isso durante a live, mas o próprio James Gunn disse que o filme da Supergirl vai ser muito mais sombrio que os Guardiões da Galáxia 3. Sombrio e pesado. O que eu temo já, desde logo, pelo Krypton. Para quem conhece a história da banda desenhada do Woman of Tomorrow, em que o filme da Supergirl se baseia bastante, o Krypton não tem um bom fim nessa história. E tendo em conta o que nos foi mostrado também no trailer, deixa-nos demasiado preocupados para a vida do cachorro, não é? Contudo, sendo isso um dos plots provavelmente mais esperados durante o filme, não digo mais esperados porque queremos ver o raio do bicho a morrer, não é? Mas pelo facto de sabemos que é essa a parte da história, acredito que isso provavelmente não irá acontecer e vermos, por exemplo, o Krypton a falecer para já neste filme, ou seja, para o futuro provavelmente pode acontecer. Pelo menos para pouparem o dinheiro na parte do CGI de andar a editar o cão, não é? Mas para além dessa parte do Krypton, James Gunn mencionou que este filme fala do trauma da Kara. Ele também diz que é uma história de anti-herói, ou seja, ela não é a mesma personagem que é o Superman. Ou seja, eu gosto dessa parte no universo da DC, que eles vão tentar diferenciar o que é a Supergirl do Superman. Como sabemos ao longo da história, basicamente sempre foi mencionado que a Supergirl era apenas um clone de Superman, em que é aquela versão também otimista e tudo mais para com o mundo. Aliás, a própria série da Supergirl, a cara é muito, muito por aí nesses campos também. Só que também no Arrowverse, que era na parte que passava das séries da CW, era um bocadinho diferente porque eles não podiam usar os grandes nomes nos inícios da série, ou seja, Superman, Batman, Wonder Woman e por aí fora. Portanto, basicamente esse universo do Arrowverse, o que eles criaram foi o Arrow, basicamente tem a história dos Batman, porque não é a versão do Green Arrow, seja baseado na banda desenhada, não é? É basicamente o Arrow em versão Batman. Depois temos a Supergirl que encaixa no campo do Superman e temos o Flash, ou melhor, temos o Flash a cumprir a versão do Superman e depois temos a Supergirl a fazer a versão da Wonder Woman. Ou seja, há toda ali uma misturada nas histórias que eles fizeram no Arrowverse porque não podiam usar os grandes nomes na altura da DC. Contudo, e lá está, por causa disso, é que provavelmente esta versão da Supergirl parece ser muito estranha para o pessoal apenas que viu a série da Supergirl. A parte de porreira que eu acho no meio disto é que eles, ao tentarem diferenciar esta versão da Supergirl, da Millie Alcock, da versão de David Corzuet do Superman, vamos ter uma cena muito mais agradável durante o universo da DC em termos de temáticas e interações, em vez de ser tipo mais do mesmo, não é? E vamos ter claramente uma personagem cheia de camadas para o futuro da DC, porque aposto que isto vai ser super pesado em termos de história, no que é a perda e tudo mais dos próprios pais, planeta, a sua origem, e por causa disso é que ela assim tenta imobilizar a torta e direito para tentar esquecer os problemas, ou seja, é um tipo de escapatória para fugir a este seu trauma que teve na adolescência. Porque o que nos dá a entender o trailer da Supergirl é que a própria Kara Zor-El não é como na banda desenhada, ou seja, e sai de Argo City e do próprio Krypton apenas com 8 anos. O que nos deu a entender no trailer é que a destruição do Krypton acontece quando ela está provavelmente na adolescência. O que em si afeta claramente muito mais esta parte da perda e trauma com que ela fica. Porque é uma idade, claramente ela já percebe tudo e os traumas serão provavelmente muito maiores. Por isso, apesar do trailer inicialmente me ter dado aquele hype porreiro para o filme, acredito que o filme vai ser muito melhor do que até o trailer que tivemos. Ou seja, acredito bastante nesta parte e na apresentação que eles estão a fazer para o próprio filme. Posso estar enganado. E o filme, chegámos à sala de cinema e não prestar, não é? Contudo, é certo que este é o primeiro trailer, devo dizer até mais teaser, e era para nos dar mais a vibe do próprio filme em si. O que nos acabou, e vê-se muito online isso, é comparar basicamente este filme da Supergirl ao filme dos Guardiões da Galáxia. Acredito que não vamos ter nada disso no filme, porque nem sequer o James Gunn que dirigiu, nem sequer escreveu o guião, foi a Nogueira. O que em si será o primeiro grande projeto da DC fora das mãos de James Gunn. Já tivemos 3, Creature Commandos, Superman e a segunda temporada do Peacemaker. Portanto, este será o quarto projeto no DCU e o primeiro que será fora das mãos de James Gunn. Apesar do trailer nos parecer que é mais provavelmente do mesmo, ou seja, feito por James Gunn, acredito que o filme será muito diferente disso. Mas por falar na Supergirl e no James Gunn ainda, uma das coisas que ele nos desmentiu esta semana foi o orçamento para o próprio filme. Ou seja, começaram a circular online que o orçamento do filme da Supergirl rondava os 200 milhões, o que era um bocado pesado, porque fazendo as contas ao box office que tinha pelo menos para fazer de encaixe financeiro, tinha que fazer o mesmo valor, por exemplo, no mínimo, do Superman,
porque tendo em conta que o orçamento do filme são 200 milhões, ou seja, depois ainda acresce mais a parte do marketing, e que acredito que a Warner Bros. E a DC vai fazer um marketing pesado para o filme da Supergirl. A mesma coisa que aconteceu com o filme de Superman. Porque temos que nos lembrar que estes primeiros filmes do DCU não são tecnicamente algo importante para... Ou seja, é importante, claro, mas não é algo mais importante para receber retorno financeiro. Neste momento, os primeiros 2-3 filmes do DCU são importantes para estabelecer este universo e depois gerar interesse para o próprio universo em si e para os futuros filmes que vêm aí. E dessa maneira, depois ter retorno financeiro mais à frente e pagando assim as contas destes filmes para trás. Sortudos ou não, a DC neste momento não só conseguiu com o filme de Superman gerar hype para este novo universo da DC, mas também ao mesmo tempo já recuperou parte do dinheiro e até lucro que fez com o filme de Superman, ou seja, ele precisava pelo menos fazer 500 milhões para cobrir o custo do filme e acabou mesmo por fazer 616, não estou em erro, portanto teve um lucro ainda elevado não, ou seja, algo interessante logo no primeiro filme. Acredito que o filme da Supergirl talvez não vá fazer o mesmo nível financeiro, porque lá está, é um personagem mais desconhecido e historicamente isso não funciona tão bem em termos de box office no cinema, não é? Contudo, a melhor publicidade que a DC pode ter é mesmo o boca a boca. E se realmente na primeira semana e na estreia o filme da Supergirl for tipo algo incrível, mesmo tipo obra-prima, claramente vai influenciar o resto da população, talvez que não seja tão fanática e nerd como nós, a ir ver ao cinema o filme da Supergirl. Ainda para mais, um dos pontos-chave que pode ser a favor deste filme da Supergirl é a própria atriz, a Emilia Clarke. Ela foi um dos grandes destaques na série do House of the Dragon e sabemos que esse é um universo que é bastante... Ou seja, a fanbase, digamos, é bastante elevada. Não só propriamente só a fanbase, digamos assim, estou-me a repetir, mas pronto, né, dos próprios fãs de Game of Thrones, não é? Mas também chega a muito mais gente fora deste contexto dos fandoms em si. Portanto, a Emilia Clarke tornou-se uma das grandes estrelas mais recentes de Hollywood. E a cara dela no póster provavelmente poderá ser um dos pontos fortes de marketing para o próprio filme. Saltando agora de universo e passando da DC para a Marvel, temos rumores no ar. Atenção que isto é um mês super importante para a Marvel, porque vai supostamente sair o trailer do próximo filme dos Vingadores, o primeiro trailer, devo dizer, e claramente a expectativa é elevada para o trailer, porque diria que a expectativa não é elevada para o filme, mas para o trailer é para ver se realmente a Marvel, usando o clichê do costume, está de volta, ou se a qualidade será mais ou menos a mesma coisa que tivemos nas últimas duas fases, não é? O rumor interessante que aconteceu foi nesta semana é que realmente parece que pelos vistos vamos ter 4 trailers. Ou seja, uns ainda de malucos mesmo. Passamos de nada para saber de tudo sobre o filme. O que consta é que o que provavelmente a Marvel vai fazer é lançar o trailer só quando estrear o Avatar nos cinemas, ou seja, é tudo a mesma empresa, tudo a Disney, não é? Portanto, e eles assim, basicamente, não só fazendo marketing à Marvel, mas também aproveitam para tentar vender mais bilhetes para o Avatar, colocando assim algo que interessa ao restante pessoal, tipo para ver o trailer do Doomsday, tens que ir ao cinema ver o Avatar. O que consta é que, pelos vistos, os 4 trailers que vamos ter para o filme do Doomsday é que será um trailer diferente todas as semanas, ou seja, as 4 semanas iniciais em que o Avatar vai estar em exibição na sala de cinema, todas as semanas vai incluir um trailer diferente do anterior e dessa maneira tentar manter a expectativa e levar novamente o pessoal a ir ver constantemente o Avatar, não é? Não sei até que ponto é que é uma estratégia de marketing que seja interessante de ver, ou que funcionará até, mas se esse for realmente o plano da Marvel, diria que até é bastante ousado, talvez, e algo diferente. Só que, da minha teoria, se realmente tivermos 4 trailers, acredito que, por exemplo, cada trailer será focado numa parte diferente do Doomsday. O que eu quero dizer com isto? É que, ou seja, temos vários tipos de equipas no próximo filme de Doomsday, imagina, e temos o primeiro trailer, por exemplo, será para o Doomsday, para o Dr. Doom do Robert Downey Jr., depois teremos um trailer, por exemplo, para a equipa do Capitão América do Sam Wilson, um trailer para os X-Men antigos que vão estar presentes também neste filme, e outro trailer que possivelmente será à volta dos Fantastic Four ou até dos Thunderbolts. E dessa forma fazias basicamente um trailer para cada parte ou cada grupo desse filme, e então colocariam os 4 trailers diferentes durante as 4 semanas de exibição da Avatar no cinema. É certo que depois vai começar a haver leaks, o pessoal vai gravar, não é? E possivelmente vamos ter online, talvez no início de cada semana, um novo trailer. O que sabemos também é que os rumores, principalmente nos constam, é que o trailer, mas isto é só referente a o trailer do Doomsday vai ter 1 minuto e 25, ou seja, não é propriamente muito longo, ou seja, será mesmo só um tease e até não seria de todo para mim novidade se a Marvel jogasse assim um bocadinho boba de lhoco e apenas metesse 2 ou 3 cenas novas em cada trailer e
tínhamos realmente só um teaser de 1 minuto e pouco nestes 4 trailers que iam sair na exibição no Avatar. Consigo muito bem ver a Marvel a fazer isso. Outra das coisas que nos foi confirmada é que vamos ter realmente o Black Panther 3 e está neste momento agendado para estrear em 2028, com o mesmo diretor, o Ryan Coogler, que diz que nas palavras dele, na última entrevista, disse que está super entusiasmado para ver o que é que ele tem preparado, para que o pessoal veja o que está preparado para este novo filme do Black Panther 3. Acontecendo em 2028, ou seja, vai acontecer após Doomsday e Secret Wars. O que me levanta a questão, se os Secret Wars realmente fizerem o reboot que o Kevin Feige falou no verão passado, ou seja, este soft reboot que a Marvel vai sofrer, se o Black Panther 3 não será mesmo outra personagem que não a Shuri a vestir o manto. A teoria maior que temos é que realmente o manto vai passar da Shuri para o filho do T'Challa, que também se chama T'Challa, ou seja, foi uma boa maneira que a Marvel, quando saiu o Black Panther 2, eu achei que fez, ou seja, porque continuas as histórias do T'Challa como Black Panther no MCU, mas mantens o legado do ator, ou seja, criando assim basicamente outra personagem apenas com o mesmo nome. Achei um ponto bastante interessante nesse campo. Outra das coisas que anda no ar e é bastante interessante é que o Denzel Washington parece que também vai estar presente no filme. Não sabemos até que ponto ou em que personagem é que ele vai interpretar, mas certamente será possivelmente, digo eu, um antepassado ou assim do T'Challa. Ou realmente, se ele estiver no filme, poderá ser, tendo em conta que é este novo universo, este reboot, podia ser a nova versão do pai do T'Challa, tendo em conta que a versão antiga do personagem morreu durante o Civil War, não é? No outro lado da Marvel, pelos vistos, temos pelo menos rumores que mencionam que o Spider-Man, o próximo filme do Spider-Man e a próxima série do Vision, o Vision Quest, é que vão preparar terreno para o filme do Doomsday. Estes filmes estão confirmados para sair. Aliás, o filme do Spider-Man sai em julho de 2026, ou seja, no próximo ano, e a série do Vision Quest também está marcada para sair no próximo ano. Ainda não temos a data concreta em que mês é que vai sair e tudo mais. Mas se eles fizerem algo parecido, por exemplo, às bandas desenhadas, as bandas desenhadas que preparam basicamente o terreno para o Secret Wars, podíamos começar a ver, através deste filme e desta série, as incursões e o início do fim, digamos assim, do multiverso. Em que para mim não seria até todo descabido termos um cameozito, ou pelo menos uma menção ao Dr. Doom de Robert Downey Jr. nestes dois projetos. E algo que eu gostava de ver, por exemplo, no fim de tudo que acontecesse neste universo até ao Doomsday, ou até ao Secret Wars, pelo menos, era o mesmo painel das bandas desenhadas das cómics, em que temos basicamente as terras a começar a colidir, ou pelo menos ficarem perto uma das outras. Eu acho que tipo, era uma maneira fixe de acabar todos os filmes até ao Secret Wars, em que tínhamos os vários planetas a chegar demasiado perto uns dos outros, e depois é que teríamos o início do Doomsday, ou assim, tipo a criação do Battle World, em que todos colidiam uns com os outros, não é? E dessa maneira tínhamos assim o fim do multiverso e a criação do planeta chamado Battle World. Mas não sei até que ponto é que eles têm isso planeado ou foi alterado, não é? Desde que chegou os irmãos Russo, porque claramente eles criaram uma história de background completamente diferente para o que é que vamos ter no Doomsday, porque o plano original era termos um filme do Kang, o Kang Dynasty, e isso foi tudo deitado para o lixo e, digamos, foi trabalhado para incluir o Dr. Doom. Apesar do Kevin Feige dizer várias vezes que isso era algo planeado, o que nós sabemos que não é? E tendo em conta que a história do Doomsday vai estar, segundo o que nos foi revelado até agora, vai estar ligado ao final do Endgame, e tendo em conta que também o filme do Endgame vai reestrear no próximo ano, em setembro, que é seguir ao filme de Spider-Man, e 3 meses antes do Doomsday, ou seja, vejo muito bem a história está ligada ao Endgame. E só tenho medo é que o Dr. Doom seja apenas uma versão de Tony Stark, o que era algo que eu não queria de todo que acontecesse, porque precisamos finalmente de que o Dr. Doom, que é possivelmente das melhores personagens da Marvel, tenha algo de destaque em relação às últimas 2 versões que tivemos em live action do personagem. Ou seja, ele já merece algo em condições, né? Contudo, digo que a expectativa não é elevada, mas pelo menos a curiosidade acho que é, né? Pelo menos estou bastante curioso para perceber o que é que eles vão inventar para aqui e ligar todos estes pontos da saga do infinito à saga do multiverso. Será interessante de ver pelo menos nesse campo. Tendo as notícias principais da Marvel arrumadas, vamos saltar aqui para o mundo do gaming, numa semana em que tivemos o Game Award, não é? Que não vou abordar aqui neste episódio do noticiário, porque já é mais que batido, não é? Toda a gente sabe os vencedores e os anúncios que foram feitos, que acho que é o ponto mais interessante do Game Awards, é saber o que é que vem a seguir em termos de jogos em relação aos vencedores em si, não é? Pelo menos eu estou lá para ver os trailers dos jogos que estão para sair em relação ao que é que os vencedores que lá estão, não é? Isso já não me interessa tanto. Mas notícia que para mim me deixou super entusiasmado esta semana foi no mundo do Witcher, porque pelos vistos a CD Projekt Red tem já preparado a próxima trilogia do Witcher, que vai envolver a Ciri como protagonista,
E sabemos que o The Witcher 3, ou melhor, o The Witcher 4, peço desculpa, vai sair em 2027. Pelo menos está tudo orientado para sair lá. Contudo, os próximos 2 jogos neste universo, ou seja, pensa-se que é sempre algo demorado, mas pelos vistos não vai ser. Os próximos jogos vão sair num espaço de 6 anos. Porque o estúdio revelou que o The Witcher 4, 5 e 6 tem previsão de saída numa janela de 6 anos. E isso é que eles são capazes de fazer isso porque estão a usar o Unreal Engine 5 e pelos vistos isso ajuda-os tremendamente em termos de criar o universo e manter, ou seja, mundos super ativos e tudo mais. Ao que parece, esta parceria entre a CD Projekt Red e a Unreal Engine 5 liberta um peso gigante em cima deles terem criado o seu próprio motor de jogo e, ou seja, aumentar a qualidade de gráficos e tudo mais. Essa parte técnica fica mais da parte da Unreal e, pelos vistos, o estúdio da CD Projekt Red apenas foca na parte da jogabilidade e história do The Witcher. O que é super interessante para não termos de esperar carradas de anos para o próximo jogo do The Witcher. Ou seja, o último jogo já saiu, o The Witcher 3 já saiu há 10 anos, não é? E há rumores que possivelmente vamos ter um DLC novo nesse jogo, o que é insano e no seu próprio espaço, não é? Temos um DLC novo para um jogo que já saiu há 10 anos atrás, mas ao mesmo tempo não é surpresa nenhuma tendo em conta o que a CD Projekt Red faz pela sua comunidade gaming. Ou seja, diria que é mesmo dos melhores estúdios que cria jogos. Ou seja, estão sempre preocupados em lançar coisas novas para a comunidade. Este DLC em si será talvez importante porque acredito que será algo a mostrar a história, pelo menos a fazer ligação para esta história da Ciri no The Witcher 4. Outros anúncios que me deixou super entusiasmado nesta parte do gaming foi o anúncio do próximo jogo de Star Wars, ou seja, tivemos 2 até, que é um jogo de corridas, que é algo que já não se vê há muitos anos, diga-se, um jogo de corridas de Star Wars, mas que esse jogo será ambientado por volta do Phantom Menace, ou seja, a timeline pelo menos é por aí, o que faz sentido, porque tens os dietos e tudo mais que organizam aquelas corridas em Tatooine, portanto faz sentido que a história, pelo menos do jogo de carros, aconteça aí. Não sabemos realmente grande coisa se o jogo terá, esse jogo de carros terá história ou não, ou será apenas focado na parte das corridas e talvez multiplayer, não sabemos muito bem nesse campo. Contudo, outros jogos que me deixou super entusiasmado foi realmente o Star Wars The Fate of the Old Republic, que, como toda a gente deve ser também, fanática para parte do Old Republic devido ao primeiro jogo que saiu já há bastantes anos, diga-se. Ou seja, pelos vistos isto será um sucedor espiritual, segundo os desenvolvedores, dessa era da Old Republic. Contudo, o entusiasmo, digamos que era alto durante a revelação feita na Game Awards, mas pelos vistos não vai chegar o jogo para breve. Nós sabemos que quando os jogos são anunciados na Game Awards é tipo, o hype gera-se logo imediato porque pensamos que o jogo vai sair rápido, mas na realidade apenas eles anunciam e depois temos que esperar anos para novidades. Um dos exemplos que estou a falar é o Star Wars Eclipse, que supostamente é um jogo épico de Star Wars e nem sequer temos tido novidade, pelo menos nos últimos quase 2 anos. Tínhamos rumores que ia ser algum jogo no mundo de Star Wars ia ser revelado durante o Game Awards, ou seja, a gente pensava que provavelmente seria esse o Eclipse, que nunca mais tivemos novidades, não é? Contudo, tivemos esta revelação deste novo jogo. Mas as más notícias é que, segundo um exclusivo da Bloomberg, o jornalista desse artigo deitou basicamente água nestas brasas todas, estava do hype para o jogo. Porque o que ele menciona no artigo é que a Lucasfilms, que é o próprio proprietário deste IP, não é? Revela que o estúdio que está a criar este jogo apenas foi criado este ano, o que, nas palavras dele, significa que provavelmente só vamos ter este Fate of the Old Republic lá para 2030. Isto sendo, nas palavras dele, uma estimativa otimista. Ou seja, o que vai calhar basicamente no mesmo campo do Star Wars Eclipse, em que foi anunciado e vamos ter que esperar anos e atrás de anos para ter alguma novidade de quando é que o jogo sai em si, não é? O jornalista deste artigo ainda foi mais longe e mencionou que possivelmente o jogo só sai até para a PlayStation 7. Imagina, ainda estamos provavelmente no meio da era da PlayStation 5 e se o jogo só sair para a PlayStation 7, imagina a quantidade de anos que vamos ter que esperar, não é? Essa parte, que lá está, não é completamente certa, mas a parte otimista seria mesmo termos o jogo para 2030, o que ainda falta cerca de 5 anos. É normal quando é jogos, ou seja, demora carradas de tempo a saírem, porque não é tecnicamente como um filme, uma série, não é? Existe muito mais trabalho por trás do desenvolvimento do mundo, mas para mim, pelo menos pessoalmente, não é tipo facada, porque eu fiquei, apesar do teaser não ser grande coisa e não revelar muito da história em si, fiquei super entusiasmado do que é que eles iam fazer, porque é principalmente na parte da Old Republic, que é basicamente uma das eras favoritas minhas e diria até de muita parte do fandom de Star Wars. Sabemos que o diretor do jogo será um dos diretores que esteve presente no primeiro jogo original do Old Republic,
e também é o que está por trás da trilogia de Mass Effect. Portanto, possivelmente, e conseguimos ver isso através do trailer, será muito pela vibe desse jogo que vamos ter também este novo jogo de Star Wars. Para acabar aqui as novidades no campo do gaming e também basicamente para acabar o noticiário. Ainda temos mais uma notícia, ou seja, mas é só para informar que quem quiser jogar o último jogo do Harry Potter, o Hogwarts Legacy, neste momento está disponível gratuitamente na Epic Games até dia 18 de dezembro. Portanto, se não quiseres gastar dinheiro a comprar este jogo e obtê-lo gratuitamente, está disponível neste momento. Ou seja, pode ser uma prenda boa de Natal, não é? Eu, pelo menos já fiz isso. Já fui lá e já obtive o meu, porque eu ainda não consegui jogar este, ou seja, não tinha PC. Este ano comprei um PC em termos para conseguir jogar isto. E também não tenho consolas, não é? O gajo é pobre. E portanto, claramente, já aproveitei e poupas pelo menos aí 20 paus. Agora está mais barato, deve estar para aí a 15. Ou seja, mas pelo menos podes jogar isto à borla, não é? Se jogares nestes primeiros 3 dias do anúncio, tens umas cenas bonitinhas depois para o Fortnite. Portanto, se quiseres aproveitar também esse campo, é só para mencionar que realmente podes aproveitar que está gratuita, que é para aproveitar. Grátis nunca pesou a ninguém, não é? Para terminar o noticiário e olhando mais aqui para o nosso cantinho, foi a Comic Con de Portugal anunciou que vamos ter um dos pesos pesados da Comic Con, do mundo das Comic Cons, e vai estar presente na Comic Con o Jason Aaron, que é um dos nomes de peso dos guionistas da banda desenhada. Para quem não conhece o trabalho dele, ou seja, ele neste momento é o guionista que está a guionista não, escritor, exato, que está a escrever o Absolute Superman, que é tipo épico mesmo. Aliás, todo o universo do Absolute da DC é incrível. Mas também escreveu Thor, God and Thunder, ou seja, foi ele que criou a versão feminina do Thor, do God Butcher, que foi arruinado no filme do Thor 4, não é? Mas, ou seja, a história da banda desenhada é épica. E também criou, por exemplo, histórias como os Avengers vs X-Men, ou seja, ele está metido em grandes arcos de história presentes nas bandas desenhadas. Ao que foi revelado, ele vai estar presente no evento de 23 a 26 de Abril, que é quando decorre a Comic Con de Portugal, em Santa Maria da Feira, e a organização revelou que ele vai fazer sessão de autógrafos e fotos com os fãs, em que podemos falar com ele e tudo mais sobre estas incríveis histórias que ele criou na banda desenhada. Portanto, pelos vistos é a primeira vez que ele pisa em solo lusitano, por isso acho que vamos lá chateá-lo e tentar convencê-lo a escrever algo com o Afonso Henriques ou assim. Não, ou seja, estou a brincar, não é? Mas realmente é uma das coisas que estou curioso para, pelo menos conseguir, não é? Falar com ele ou coisas do género. E para ir chatear sobre, por exemplo, o God Butcher, ou The Butcher of the Gods. Agora estou-me a esquecer do nome assim. Do vilão do Thor, não é? Tipo, que é um dos meus personagens realmente favoritos. E depois, esta parte do Absolute Superman é incrível mesmo. Se ainda não leste nada do Absolute da DC, eu recomendo sinceramente. Que é um universo, ou seja, é um universo alternativo, é um Elseworlds da DC, não é? Em que tens um Superman muito diferente do original, um Batman que não é rico e é uma Wonder Woman tipo épica mesmo. E que temos também confirmação nesta parte das cómics que este universo, como está a vender tanto para a DC neste ano, eles vão continuar. Vamos ter introdução de personagens do leque da DC, ou seja, Green Arrow e tudo mais, é um dos confirmados para ter a sua própria série no futuro. Ora, com isso, é todas as novidades que temos esta semana no mundo geek, principalmente estes grandes destaques, não é? E assim chegamos ao fim desta edição do Noticiário Tretas. Portanto, diz-me aí nos comentários o que é que achas de tudo isto, qual foi a notícia que te interessou mais, e com isso também espero que tenhas ficado atualizado de tudo o que é que está a passar. Se gostaste do vídeo, não te esqueças de arrebentar aí com esse botãozinho do like, isso ajuda bastante o canal a chegar a mais gente. Se estiveres ao telemóvel, não te esqueças de carregar no botão do hype, um novo sistema do YouTube, e portanto deve andar aí à volta do botão do subscrever e do gosto por aí. Se conseguires clicar aí, isso ajuda o vídeo a chegar a mais gente e apoias-me claramente nesse campo. Para não perder nada no futuro, não te esqueças de subscrever o canal e se depois ouvir no Spotify, dá aquele ratingzinho de 5 estrelas. Obrigado por teres assistido, segue o Tretas nas redes sociais, eu sou o Paulo e eu vejo-te por aqui.